Salve, salve galera, bem-vindo a esse vídeo que é para você que está começando a programar, você está aprendendo ainda a programação, está meio perdido, que tecnologia que eu começo, que eu faço, começo por onde, que projeto que eu faço. Eu vim aqui te dar uma opinião quente, né? Muitas das vezes eu vejo iniciantes indo direto para o framework. Eu já vou fazer React porque o trabalho está no React. Mas React, ele surgiu por quê? Ele surgiu para facilitar a forma que a gente fazia front-ends, né? A gente fazia interfaces. Então assim, vamos dizer que ele surgiu como um remédio para uma dor. E aí eu te pergunto, você ainda nem sentiu a dor do que é fazer uma interface usando JavaScript puro? Você não sabe nem como funciona, né, o JavaScript puro, e você já vai tomar logo remédio? Né? Então, não tome remédio se você não estiver doente. Então, eu te indico aqui começar por esse projeto aqui no mundo do front-end. Né? Você aí que está chegando agora, talvez não saiba, mas tem aqui uma trilha estudos, vai ter o link na descrição, que eu montei esse conteúdo aqui enquanto eu faço mentoria para um amigo meu ou para minha irmã. Então, nesse módulo aqui de front-end, o projeto é esse aqui que eu estou falando hoje. Né? Então, vamos aqui ver um pouco desse projeto. Vamos ver direto na prática, né? O que é que eu sugiro construir. Então, eu construí essa página aqui usando aí nenhum framework. Então, basicamente é o quê? É um cadastro de pessoas, mas que utiliza aqui uma API fake, como eu falo, né? A sugestão é usar o CRUD. Então, isso aqui é o que é o CRUD? Imagina que é uma empresa gringa, americana, sei lá, europeia, que ele te dá aqui um link que você vai poder criar coisas para dentro dela. Ou seja, ela te dá um banco de dados, né? Você não precisa cadastrar nem nada, é só entrar no site, copiar o link e aí você vai poder fazer essas coisas aqui, né? Então, basicamente, isso, né? Além de você estar aprendendo JavaScript puro, você já também vai estar aprendendo como que você vai utilizar uma API para você construir ali uma integração de um front-end com um back-end, né? Você não precisa saber como criar uma API, como criar um back-end para você consumir os dados do back-end, armazenar dados no back-end, né? Então, isso aqui é o beabá da comunicação web, né? Temos aqui os verbos HTTP, o post, você pensa como enviar, né? Get, pegar, put, alterar e delete, deletar, né? Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes, explicações disso aqui. Vamos aqui, ó, só continuar a demonstração do sistema que eu te indico fazer, né? Tô te dando Você não pediu não, mas eu tô dando uma opinião. Então, basicamente, eu colo aqui esse link e quer dizer que a minha aplicação, a partir de agora, vai usar esse link aqui como o back-end dela, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Posso cadastrar uma pessoa. Então, vamos lá cadastrar aqui o meu nome, né? Vou colocar um e-mail fictício, né? Cliente, adicionar pessoa. Então, você está vendo, eu criei um formulário, tem aqui alguns dados, e quando eu apertei adicionar pessoa, eu enviei esses dados aqui lá para o CRUD. Então, se você olhar por baixo dos panos, né, você vai ver que eu usei esse link aqui e eu enviei um post. Então, eu criei um usuário lá dentro, né? Ele aqui me deu um feedback, falou que deu tudo certo, né? Ok. E agora eu estou montando aqui uma tabela, né? Então, eu posso adicionar quantas pessoas aqui que eu quiser, espectador e YouTube, né? Falar que você aqui é um fornecedor, adicionar pessoa, adicionar, então, né? Fazendo aqui um cadastro de pessoas, uma coisa bem trivial, bem simples, que, enfim, né? E aí, o que eu posso fazer além disso? O que é que você precisa fazer aí na unhas? De novo, né? JavaScript puro, posso editar, então abrir uma modal com os dados da pessoa, né? Eu posso alterar aqui qualquer tipo de informação, né? E o seu sistema tem que funcionar, né? A pessoa editada. Então, o que eu fiz?
Agora eu fiz um update, um put, né? Então, isso aqui, ó, espectador editado, editado, empregado. Então, eu estou criando aqui uma integração do meu front com o back-end. E por último, deletar, né? Vamos aqui remover uma pessoa. Então, você pode ver, ó, que se eu atualizar a página e colar o link de novo, ele vai funcionar, porque onde que estão meus dados? Os meus dados estão lá no CrudCrud. É ele que é responsável por salvar os meus dados, né? Então, você vê, se eu trocar de navegador aqui, se eu trocar de máquina e colocar o mesmo link, o espectador editado ainda vai estar cadastrado aqui, né? Enfim, e aí, esse link aqui, ele está disponível para servir aí como um apoio para você enquanto você está criando essa sua página aí. Você vê quantos conceitos bacanas aqui a gente teve, né? Abrir uma modal, preencher os dados da modal com os dados que já existem, né? Permitir criar uma nova pessoa, deletar, enfim, são conceitos bem interessantes para você aí que está iniciando. Tem aqui validação também. Faz sentido eu editar para um nome que não existe, né? Deixar em branco o nome? Não tem como, né? Então você... Bom, teria como, né? Mas assim, não faz sentido, né? Vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que você vai aprender com esse pequeno projeto. Depois que você terminou esse projeto, você já vai ter ali a sensação do quanto é difícil trabalhar aí com JavaScript puro. Aí você vai pensar aí em procurar um React, Vue.js, Angular, ou qualquer coisa nesse sentido assim, né? Então, é sempre um passo de cada vez. Enfim, de volta aqui ó, na trilha de estudos, como eu mostrei lá o módulo front-end, é isso, né? Então, basicamente tem uma seção aqui do projeto que eu coloco aqui um material de apoio, né? Explicando aí, indo até passo a passo, né? Primeiro a gente usa um Thunder Client, que o que é o Thunder Client? É uma extensão no VS Code para a gente interagir com a API antes mesmo de pensar em fazer a página aqui, formulário e tudo mais, né? Antes mesmo a gente te passei ali como um exercício, né? Primeiro você faz aí o exercício de interagir com a API. Provavelmente vai ser uma das primeiras vezes que você vai fazer isso, né? E não vai ser a última, pois eu te dou um spoiler da sua carreira de que usar o Thunder Client, Insomnia, Postman ou outros clientes de API é uma coisa comum na vida do desenvolvedor, né? Tanto o back-end quanto o front-end acabam precisando usar, né? Então aqui tem umas informações, um enunciado, né? Depois de fazer com o Thunder Client, com uma API Client, você vai fazer direto com o JavaScript, mas ainda sem pensar em HTML, né? Fazer botões, nada disso. Você vai ver qual que é o código que você vai usar, que no caso aqui a gente indica usar o método fetch, né? Então você vai criar scripts pequenininhos, que ele só envia o dado, ele só altera, só busca, né? Sem preocupar em fazer nenhuma parte visual por enquanto. E aí então você vai fazer uma página web interagindo com o CrudCrud, né? Que basicamente aqui o enunciado, eu esmiuço. Como que fala isso, né? Eu dou uma esmiuçada na página, falando assim, tem que ter um botão tal, quando apertar a nova pessoa abre uma modal, que tem os formulários, enfim, tem aqui falando várias coisas, né? Botão para cancelar fecha a modal, botão para inserir a pessoa faz sei lá o que, verifica se o e-mail é válido, enfim, instruções, né? Tem aqui todas as instruções. E aí eu te comento, né, aqui ó, o link para a página de exemplo, né? Tá aqui o link da aplicação aqui que eu demonstrei, né? E aí, ainda por último, vamos falar aqui de testes, né? Testes automatizados é uma coisa que a gente acaba deixando um pouco de lado às vezes, mas é uma coisa importante. Já desde o começo, você pode praticar fazer testes, né? Nesse caso aqui, usando essa ferramenta Playwright. O que seria o Playwright? É uma ferramenta que é como se você estivesse controlando o navegador automaticamente. Então você cria um código que vai fazer o navegador clicar no botão, ler um texto, enfim, você vai criar aí
um código para o Playwright que verifica que todas essas coisas que eu fiz na mão, elas estão tudo funcionando. Porque imagina, eu faço uma alteração pequenininha assim e eu vou ter que testar tudo de novo para ver se eu não quebrei alguma coisa, né? Então, isso é muito útil. Por causa disso, fazer testes automatizados é uma coisa muito útil. Você parece que às vezes está gastando um tempo, mas no longo prazo você vai ver o tanto você vai economizar tempo, né? Você vai ter mais segurança de que suas coisas não quebrou, que está tudo certo e correto. E o melhor ainda, né? Que eu falo por último, você vai descobrir bugs enquanto você está criando teste automatizado. Você acha que você vai criar um código perfeito logo de primeira? Isso não existe, né? Então, na hora que você está criando os testes, você está pensando com uma outra mentalidade. Enquanto você vai criando ali os casos de testes, você vai percebendo, nossa, mas tal funcionalidade, se eu fizer de tal jeito, eu não imaginei que poderia dar erro. E você vai ver que realmente deu erro, né? Então, você vai descobrir bugs antes de você colocar o código online para o seu cliente final, né? A pessoa que pagou para você fazer esse sistema. Enfim, é isso, né? Uma dica aí. Basicamente é um projeto de 4 partes, né? Mas basicamente é fazer isso aqui. Não comece direto no React, né? Procure começar aí fazer, não estou dizendo para você ir muito além disso, né? Se você faz um sisteminha como esse, já dá para ter um gostinho de como é fazer um site sem um framework, né? E basicamente foi o que eu falei, né? Você tentar resolver um problema usando um framework, um problema que você ainda não teve, né? Primeiro veja lá, tem o suor para depois você procurar a solução daquilo, né? E, afinal de contas, por baixo dos panos, o React usa essas interações aqui com JavaScript que você vai fazer, né? Então, se você começar direto no React, vai ficar parecendo que muita coisa é mágica, né? Você não consegue imaginar como que as coisas funcionam por baixo dos panos. E se você vai procurar estudar como o React funciona por baixo dos panos, que é uma coisa útil, né? Você vai ser um desenvolvedor melhor se você procura saber como a sua ferramenta funciona na parte que você não vê. Você vai ter que voltar nesse passo aqui e aprender realmente como que o JavaScript faz as coisas, né? Mas basicamente é isso, né? Por último aqui, ó, vou te convidar, entra no nosso site aqui, que tem aqui nosso Linktree, né? Tem a trilha de projetos, trilha de estudos, que eu mostrei aqui, a trilha de estudos, né? Na verdade, que tem os módulos aqui, e eu nesse vídeo falei do front-end. Mas tem a trilha de projetos também, que é uma página só, né? É uma coisa mais direta, que são todos os projetinhos aí, todos os exercícios, vamos dizer assim, que eu montei para você sair do nada até uma pessoa que consegue criar sistemas e ser contratado, né? Mas por último, eu quero convidar você aí que assistiu esse vídeo todo e já tem uma prática, já sabe, já tem noções de frameworks front-end, tem noções de frameworks back-end, quer participar aqui do Clube de Desenvolvimento. A gente está criando um sistema aqui que chama Mural, né? Até a gente falou até às vezes mudar o nome, mas por enquanto tá Mural, né? E o que é isso aqui, né? É um pessoal aí que quer ter experiência de mercado. Então, você está sendo rejeitado aí nas entrevistas de emprego porque não tem experiência, né? Então, vem codar com a gente que você vai adquirir experiência. Vou te dar uma recomendação no LinkedIn. Você vai fazer aí muitas tarefas que são parecidas aí com o mercado de trabalho, né? Você não ficar aí só fazendo Pokédex, calculadora, né? Só projetinho pequeno. Vamos fazer uma coisa aí num contexto mais profissional, fazer uma integração com formas de pagamento, criar grupos de usuário, enfim, é isso, né? Fica aí o convite. Tem o link também na descrição, beleza? Galera, então é isso. É isso, né? Vamos codar, vamos se esforçar e um abraço.